Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos. Estamos começando mais um momento compartilhando as Escrituras. Eu sou o evangelista Raul e, primeiramente, nós deixamos aqui as nossas felicitações a todos os trabalhadores. Hoje, sexta-feira, 1º de maio de 2020, feriado nacional. Deus, por sua graça, abençoe a todos aqueles profissionais de todos os âmbitos e que guerreiam todos os dias para levar o sustento às suas casas, para manter as suas famílias, pagar as suas dívidas. Certamente que muitos hoje estão passando por dificuldades, muitos perderam seus empregos, as suas atividades estão paradas, né, por conta da situação do nosso país, questão econômica também. Mas nós devemos confiar em Deus, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas, Ele suprirá todas as coisas, pois não nos deixará desamparados. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confiemos em Deus. E nós deixamos aqui essa ressalva a todos os trabalhadores, que Deus, por sua graça, os abençoe. Então, queridos, nós vamos meditar a palavra do nosso Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos de 8 a 10. Desde já, então, já deixa a nossa pergunta aqui corriqueira. Você está devendo a alguém? Se sim, pague a sua dívida. Se não está devendo a ninguém, ou entende que não está devendo, pague também. Pois certamente nós sempre temos alguma dívida. E o que a palavra de Deus diz é que nós temos uma dívida constante. Nós veremos qual é essa dívida, à luz daquilo que a palavra do nosso Deus, as Sagradas Escrituras, nos exorta, nos ensina. Então, leamos o texto e a partir daí meditemos no que ele diz. Versículo 8 do capítulo de número 13 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. E Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Então, o que o texto diz acerca do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo inicia dizendo que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ele conversa, dialoga com o versículo anterior, versículo de número 7, que é uma aplicação, a orientação do apóstolo Paulo sobre a obediência às autoridades, de que forma devemos nos comportar mediante aqueles que forem instituídos por Deus. Versículo 7 diz que devemos pagar o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito e a quem honra, honra. E agora o versículo de número 8, ele já inicia e vai além dessa aplicação e orientação, dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então, não devemos dever nada a ninguém. E o versículo de número 7 também se comunica com a orientação, aquilo que Jesus falava, ensinando sobre o tributo no Evangelho de Mateus. Ele fala que deveria ser pago o imposto a César, porque deveriam dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A orientação de Jesus ali é que deveria ser cumpridas as atribuições dos civis, mas acima de tudo deveria se dar a Deus o que é de Deus, que é a honra, a glória e o louvor, aquele que concede todas as coisas e aquele que instituiu as autoridades. Então, aqui o apóstolo Paulo deixa essa aplicação, mas ele inicia aqui, ou continua no versículo de número 8, dizendo que traz uma exceção. Ele fala: exceto o amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. É uma contradição. Lendo assim, podemos entender que sim, se trata de uma contradição, ou uma exceção.
Mas na continuidade do texto veremos que na realidade é o contrário. Ele se relaciona muito bem com a aplicação, porque ele diz: ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então aqui, na realidade, ele traz uma orientação, uma exortação, da mesma forma que Deus, na orientação do pagamento ao tributo a César, diz que paguem a César o que é de César imposto, mas deem a Deus o que é de Deus, que é a honra, a glória, o louvor, a nossa obediência, porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e o nosso fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Então, na realidade aqui, ele deixa uma ordenança maior, porque é um mandamento. Se nós observarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, versículos de 34 a 40, Jesus também falando, acerca, sendo interrogado pelos fariseus, ele diz que a lei se resume em 2 mandamentos, porque foi questionado sobre qual é o grande mandamento. E no versículo de número 37, Jesus responde aos fariseus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas ele diz que semelhante a este, existe outro, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completa: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, esse é o resumo dos 10 mandamentos. Separando a orientação sobre os pecados contra o nosso Deus, a repreensão dos 10 mandamentos, nós temos uma parte que se relaciona dos pecados contra o nosso Deus, e a outra parte dos pecados contra o nosso próximo, que não devem ser cometidos, que é a transgressão da lei. Então, por isso aqui o apóstolo Paulo diz acerca de que quem ama o próximo tem cumprido a lei, porque nesses 2 mandamentos se resume toda a lei dos profetas, como o texto de Mateus diz. Ele traz exemplos e diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás e não cobiçarás. Por quê? Porque aqui é a referência dos pecados contra os pecados cometidos ao nosso próximo, aquele que nós nos relacionamos. E ele exemplifica para dizer que se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a pergunta que eu fiz no início, de que se você está devendo a alguém, pague. E se acha que não está devendo a alguém, também é devedor, a conclusão é dada nesse texto. Porque muitas vezes nós achamos que porque temos todas as nossas dívidas quitadas, nossas dívidas financeiras, nossas dívidas de palavra, dívidas pessoais, nós achamos que não devemos nada a ninguém e abrimos a nossa boca para dizer que nossa cabeça está erguida para andar nas ruas porque não devemos nada a ninguém. Será que nós não devemos? O texto diz que nós temos uma dívida constante. O amor ao próximo é uma dívida constante. E pasmem, essa é a dívida que muitas vezes fica desapercebida. E nós deixamos de pagar todos os dias. Muitas vezes nós abdicamos de ajudar o próximo. Nós deixamos de chorar com os que choram, de nos alegrar com os que se alegram. E com isso nós estamos transgredindo o mandamento e estamos devendo. É uma dívida eterna, irmãos. Amar o próximo como a nós mesmos. E aqui não é um símbolo de egoísmo, muito pelo contrário. Aqui é a referência que traz da criação, de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E da mesma forma que nós nos amamos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos amar o nosso próximo. É um amor que é abundante, é um amor que faz referência ao nosso Deus como Criador. E isso, muitas vezes, nós estamos devendo uns aos outros.
nós temos que repensar, olhar no nosso caderno de dívidas, na nossa planilha, se nós estamos cumprindo essa paga todos os dias. Porque o que nós vemos hoje é que somos eternos devedores uns dos outros. Somos tão superficiais que achamos que por termos todas as nossas dívidas quitadas, questões materiais, nós não devemos nada a ninguém. Achamos até que porque cultuamos nos lares, ou cultuamos, vamos aos cultos na igreja e perguntamos ao nosso irmão se ele está bem, e só porque o irmão diz que está, nós achamos que pagamos essa dívida, estamos errados, porque é muito superficial esse tipo de comunicação. E o nosso Deus nos ensina que esse amor, que é sacrificial, podemos entender assim, porque é um amor que deve dar a vida pelo outro, é um amor que deve ir muito além do que aquilo que nós fazemos, externamos, falamos, é sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós pensamos. E a aplicação aqui é de que é um mandamento. E se nós deixamos de fazer, estamos pecando. Estamos transgredindo a lei de Deus contra o nosso próximo, contra Deus. É necessário repensar sobre isso, sim, e pagar a nossa dívida. Se você está devendo ao seu próximo o amor, procure, pela graça de Deus e à luz das Sagradas Escrituras, todos os dias cultivar esse pagamento, porque ele é constante e ele é eterno. Nós temos que entender isso. Da mesma forma que nós não conseguiremos ressarcir ou pagar ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz por nós, nós temos uma dívida eterna uns para com os outros, que é essa prática do amor mútuo, constante. Nesse momento que estamos vivendo, devemos aflorar ainda mais esse amor. E se não praticamos, devemos, por graça e misericórdia, buscá-lo, porque esse é um exercício de todo cristão. Deveria ser natural, infelizmente não é. É que nós percebemos que muitas vezes é algo forçado, que não vem de uma naturalidade de um regenerado por obra do Espírito Santo. Então que cultivemos isso em nossas vidas, porque o versículo de número 10 diz que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós cumprimos a lei quando amamos, e quando nós amamos, nós estamos cumprindo a ordenança do nosso Deus. Estamos cumprindo esse mandamento que é essencial em nossas vidas. Então, que Deus, por sua graça, nos abençoe, nos faça servos amorosos, que paguem as suas dívidas como aqueles que necessitam, suas dívidas físicas, materiais, mas que não deixem esse mandamento que é essencial em nossas vidas, que é o amor ao próximo. Deus, por sua graça, nos abençoe.